O santo do dia 20 de março. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Maria Josefa e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 20 de março. Maria Josefa de Coração Jesus, primogênita de Barnabé Chances Serralheiro e de Petra Guerreira Doméstica, nasceu na Espanha no dia 7 de setembro de 1842 e foi batizada no dia seguinte. Foi órfã de pai muito cedo, e foi sua mãe quem preparou para a primeira comunhão, recebida aos 10 anos de idade. Completou a sua formação educacional em Madrid, na casa de alguns parentes, e desde muito cedo começou a demonstrar uma grande devoção à Eucaristia e à Nossa Senhora. Também teve uma forte sensibilidade em relação aos pobres, aos doentes e uma inclinação para a vida interior. Aos 18 anos, Maria Josefa voltou à sua cidade natal, Vitória, e logo manifestou à sua mãe o desejo de entrar para o mosteiro. Sentia-se atraída pela vida da clausura. Mais tarde costumava dizer: nasci com uma vocação religiosa. Logo decidiu entrar no Instituto das Servas de Maria, recentemente fundada em Madrid por Madre Soledad Torres Acosta. Ao aproximar-se de seus votos, foi assaltada por graves dúvidas e incertezas sobre o seu chamado para aquele instituto. Admitiu que essa disposição a vários confessores, chegando até dizer que tinha enganado quanto à própria vocação. Mas os constantes contatos com o arcebispo de Saragoça, o futuro santo Antônio Maria Claret, e as conversas serenas com a Madre Soledad Torres Acostas amadureceram pela possibilidade de fundar uma nova família religiosa que se dedicasse aos doentes, em casas e hospitais. Assim, aos 29 anos, ela fundou o Instituto das Servas de Jesus na cidade de Bilbao em 1871, no século XIX. Por 41 anos, foi superiora do Instituto, acometida por uma longa e grave enfermidade que a mantinha no leito ou nenhuma protona, sofreu muito antes de morrer. Contudo, sem deixar sua atividade de lado, por meio de uma intensa e expressa correspondência, solidificou as bases dessa nova família, mesmo doente. No momento de sua morte, em 20 de março de 1912, no século XX, havia milhares de religiosos espalhados por 43 casas. A sua morte foi muito sentida em toda a região, e seu funeral teve uma grande manifestação de pesar. Os seus restos mortais foram trasladados para a casa da mãe em Bilbao, aonde ainda encontram. A causa de canonização de Madre Maria Josefa começou em 1951 e foi solenemente beatificada pelo Papa João Paulo II em 1992, no século XX, e depois canonizada no dia 1º de outubro do ano 2000 pelo Papa João Paulo II no Vaticano, em Roma, no século XXI. Os pontos centrais da espiritualidade de Madre Maria Josefa pode-se definir como um grande amor à Eucaristia e ao Sagrado Coração de Jesus, e uma profunda adoração do mistério da redenção e uma íntima participação nas dores de Cristo em sua cruz, completa dedicação ao serviço e aos doentes, num contexto de espiritualidade contemplativo, afirma o diretório da Congregação Religiosa da Serva de Jesus da Caridade. Desta maneira, as funções materiais do nosso Instituto destinam-se a salvaguardar a saúde corporal de nosso próximo e elevar-se a uma grande altura e fazer a nossa vida ativa e mais perfeita, e a contemplação com ensinou o Dr. Angelino São Tomás de Aquino, que falou dos trabalhos dirigidos à saúde da alma que vem da contemplação. O serviço aos doentes se tornou, assim, a oblação generosa
da Serva de Jesus, seguindo o exemplo de sua fundadora, hoje espalhada pela Europa, América Latina e Ásia. As servas procuram dar o pão aos famintos e acolher os doentes e aos outros necessitados e criar o centro para pessoas idosas, desenvolvendo-se sempre a pastoral da saúde e obras de caridade. Deus onipotente, que necessitastes de grande santidade de vossa serva Maria Josefa, concedei-nos a graça que humildemente vos pedimos, sobretudo a força para perseverar ao amor de vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 20 de março. Santo Arquipino, companheiro do apóstolo Paulo, que o menciona nas suas epístolas a Filimão e aos Colossenses. Santos Paulo Cirículo e outros mártires em Antioquia, na Síria, atualmente na Turquia, no ano 140. Santo Ubício, bispo e mestre da Gália da Bélgica, hoje na França, faleceu no século V, no ano de 450. Em Braga, na cidade de Gália, hoje Portugal, São Martinho, bispo, oriundo de Patonília, atual Hungria, faleceu no século VI, no ano de 579. São Cubusto, bispo de Lindware, na ilha de Fore, na Northumbria, na atual Inglaterra, faleceu no século VII, no ano 687. No mosteiro de Fontenelle, na Nustria, atualmente na França, a deposição de São Vitorino, que sendo monge foi eleito bispo de Siena, faleceu no século VIII, no ano 700. São Nicéphtas, bispo de Apolônia, na Macedônia, faleceu no século VIII, no ano 733. Santos Vices, monge em Sena, na Etruria, hoje na Toscana, na região da Itália, faleceu no século VIII, no ano 797. O beato Ambrósio Sonneborn, presbítero da Ordem dos Pregadores em Sena, na Etruria, hoje na Toscana, na região da Itália, no século XIII, no ano de 1287. São João Nocubuno, presbítero e mártir em Praga, em Boêmia, atualmente na Chechênia, faleceu no século XIV, no ano de 1393. O beato Batista Sanguinoro, presbítero da Ordem dos Carmelitas, na Matônia, na Normandia, na região da Itália, faleceu no século XVI, no ano de 1516. O beato Hipólito Corbinini, que fundou a Irmandade da Doutrina Cristã em Florença, na Etruria, atualmente Toscana, na região da Itália, faleceu no século XVII, no ano de 1619. A beata Joana Veron, virgem mártir e emete, localizada no território de Marielle, na França, faleceu no século XVIII, no ano de 1794. O beato Francisco Jesus de José Francisco Paulo, que é presbítero da Ordem dos Carmelitas, descansou em Torancina, na Espanha, no século XIX, no ano de 1872. São João Brixeri, bispo de Líria, na Ucrânia, faleceu no século XX, no ano de 1923. Esses foram os santos e beatos celebrados no dia 20 de março na Igreja Católica, dia que a Igreja Católica celebra Santa Maria Josefa, padroeira dos doentes e dos cuidadores.